Boa noite, hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 e o J Mais ABC está no ar. Veja nesta edição a superlotação do Hospital Albert Sabin em São Caetano, que atende mais pacientes da capital paulista. Saiba como está a situação do anfiteatro no Centro de Educação Unificado Celso Daniel após incêndio durante a madrugada desta terça-feira. E ainda, vereadores de oposição e sustentação discutem o caso das merendas na Câmara de São Bernardo. Não perca, é agora no J Mais ABC. A Secretaria de Saúde de São Caetano divulgou que o pronto-socorro do Hospital Albert Sabin atende quase 37 mil pessoas de outras cidades nos últimos 4 meses de 2014. Dos cerca de 115 mil pacientes atendidos no pronto-socorro do Hospital Albert Sabin em São Caetano, entre setembro e dezembro do ano passado, 32% vieram de outros municípios. Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de São Caetano apontam que os moradores da capital representam a maioria, 22.561 pessoas atendidas. Já os moradores de outras cidades do ABC totalizaram 11.278 pacientes e 3.153 residentes de outros municípios. De acordo com o secretário interino de Saúde, Caio Williams Castro, houve uma redução no número de pacientes de outras cidades atendidos no pronto-socorro. Entre maio e agosto de 2014, o número representava 52% do total de atendimentos. O Hospital Municipal Albert Sabin fica no bairro Santa Paula e funciona 24 horas todos os dias. O nosso repórter Leandro Amaral vem aí atualizando as notícias da política da região. Onde será que ele esteve nesta quarta-feira? Confira. Olá, você que acompanha a programação do J Mais ABC, falamos diretamente da Câmara de São Bernardo, sessão polêmica nesta quarta-feira e mais uma vez uma sessão bastante pavimentada aí de informações e de repercussão por conta da presença efetiva dos moradores de São Bernardo. Tema da sessão desta quarta-feira, mais uma vez, amigo telespectador, a falta da merenda em algumas escolas. A falta que a gente diz redução no cardápio, né? Eram 2 refeições na parte da manhã, 2 na parte da tarde e desde o início do ano letivo, em ambos os períodos, apenas uma merenda servida, aliás, em boa parte da rede pública de ensino de São Bernardo do Campo. A secretária Cleusa Repúlio, titular da pasta de educação, que era aguardada na sessão desta quarta-feira, não compareceu, até porque ela não confirmou presença. A convocação que foi feita e aprovada pelos vereadores tem um prazo de 30 dias para ser cumprida, então agora a expectativa é que Cleusa Repúlio venha na sessão na próxima quarta-feira para esclarecer os vereadores sobre esse episódio. Mas a gente checou aqui, inclusive trouxe em primeira mão na manhã desta quarta-feira, a informação de que em alguns locais a merenda integral, ou seja, 2 na parte da manhã, 2 na parte da tarde, já foi restabelecida. É o caso das regiões de São Bernardo, como por exemplo o Pós-Balsa, como o caso do Fátima ali na região do Demarque e, ao que tudo indica, segundo informações do vereador Julinho Fusari do PPS, a região do Areião também deve ser foco do retorno da merenda integral, até porque a promotoria estaria em cima do caso lá, já teria até uma ação na justiça tramitando para a merenda ser restabelecida no local. Esse tema segue polêmico, oficialmente o prefeito Luiz Marinho não se posicionou sobre o assunto, a secretária de Educação Cleusa Repúlio também não se posicionou. A informação que a gente tem até agora é por meio de nota do governo, e o governo justifica, ancora essa decisão em 2 itens. Nos índices de obesidade, que segundo o governo foram registrados na rede pública de ensino de São Bernardo, e também na questão do desperdício, verificado em alguns pontos, tendo em vista, segundo informações do Paço, que algumas crianças tomavam café em casa e na escola, e outras crianças, no caso da tarde, almoçavam em casa e também almoçavam depois na escola. Mas a repercussão segue, Cleusa Repúlio segue balançando no posto. O prefeito Luiz Marinho disse que ela vai continuar no cargo, mas ela ainda segue sendo alvo do chamado fogo amigo, inclusive dentro do PT muita gente pedindo a saída dela, e nós vamos acompanhar os desdobramentos desse assunto nos próximos dias. A informação agora é que tudo vai depender de como vai ser o desfecho e a repercussão da presença dela na Câmara, essa presença que é aguardada na sessão da próxima quarta-feira. É esse o resumo de São Bernardo do Campo da sessão desta quarta, mais uma vez, merenda em pauta. Voltamos aos estúdios do J Mais ABC.
Obrigada, Leandro. E ainda sobre o caso da secretária Cleusa Repulho e a redução das merendas em São Bernardo, o repórter Leandro Amaral entrevistou 2 parlamentares de lados opostos, ao vivo, para a TV Mais ABC durante a manhã dessa quarta-feira. Reveja o comentário do vereador de sustentação José Clóvis, do PT, sobre o adiamento da vinda de Repulho à Câmara. Agora, Clóvis, independentemente da secretária não ter falado ainda oficialmente aqui à Câmara, a base governista, houve uma tentativa de diálogo para entender o que teria fundamentado essa decisão do governo Marinho? Sim, a gente conversa sempre, inclusive pedimos uma reunião agora com o prefeito novamente para a gente conversar sobre esse assunto mais uma vez. Até por causa desse problema de agenda, né, da secretária. Porque se ela pudesse ter vindo hoje, já teríamos resolvido, mas infelizmente não foi possível isso, devido a esse choque de agendas, devido a esse pouco tempo. Eu acho que nas próximas conversas a gente vai chegar numa solução para esse problema. Agora veja novamente o comentário do vereador de sustentação Julinho Fusari, do PPS, sobre a redução da merenda escolar. Eu visitei algumas escolas, inclusive recentemente 2 no Areião, e relato de professores, relato dos próprios pais, dos quais eu tenho que acreditar neste relato, as crianças realmente estão reclamando da falta de alimentação. Também é oportuno o que ele disse, existe um problema social, mas este problema social estava sendo combatido através da merenda escolar. Uma cidade tão rica como São Bernardo do Campo, um orçamento de 1 bilhão aprovado nesta Câmara Municipal para a educação. Eu não acredito que o corte na educação tem que ser feito na merenda das nossas crianças. A medida de cortar as merendas em São Bernardo foi justificada pelo prefeito Luiz Marinho como uma forma de conter desperdícios e combater a obesidade infantil. O governador Geraldo Alckmin entregou nesta quarta-feira o primeiro Ame Mais de São Paulo, na cidade de Franca. O investimento da Secretaria Estadual de Saúde, foi de 26 milhões de reais. Confira a palavra do governador. Estamos inaugurando o AME cirúrgico e o Hospital Dia. Então, cirurgias ortopédicas, urológicas, hérnia, cirurgias vasculares, oftalmológicas. Este AME novo, ele tem mais 3 salas de cirurgia e 21 leitos de Hospital Dia. Isso evita ocupar leito na Santa Casa. Então, deixa as cirurgias maiores, cirurgias que precisam ficar internado vários dias, para a Santa Casa. Então alivia a Santa Casa, diminui fila, faz mais cirurgia, o paciente só fica internado só um dia ele já vai dormir em casa, evita a infecção, é muito mais rápido, tudo marcado direitinho e mais resolutividade. Você tem o AME clínico, faz os exames, faz todo o atendimento com especialistas, se precisar operar, já aqui mesmo resolve. Então isso vai beneficiar a Franca e a região, vai beneficiar toda a região. E o J Mais ABC vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do esporte e a previsão do tempo para essa quinta-feira. A gente volta já já. E a quarta-feira começou com neblina e chuviscos. O sol apareceu, elevando a temperatura para 27 graus. Durante a tarde, pancadas de chuvas atingiram toda a região. Aliás, o trânsito parou praticamente, não só na região do Grande ABC, mas São Paulo, por onde choveu. A semana segue com dias típicos de verão, altas temperaturas e chuva entre a tarde e o começo da noite. Confira a previsão para esta quinta-feira. Em Diadema, a mínima será de 20 e máxima de 29 graus. E vale a mesma previsão para a capital, com mínima de 20 graus e máxima de 29 graus. Já no litoral, a cidade de Santos deve oscilar entre 23 graus de mínima e 30 graus de máxima. No interior, na cidade de Americana, deve ter mínima de 21 graus e máxima de 33 graus. E a forte chuva na região metropolitana de São Paulo fez o muro e parte do terreno de uma casa desmoronar em Santo André.
Dá uma olhada nessas imagens. A casa, localizada na Alameda São Caetano, estava em construção e ficou desse jeito como vocês estão vendo, no fim da tarde desta quarta-feira, após as chuvas. Ainda não se sabe se o desmoronamento provocou vítimas, mas se nós recebermos alguma informação, a gente avisa para vocês até o final do jornal ou amanhã você vai ficar sabendo. A Prefeitura de Santo André conta agora com um portal e guia voltado aos prestadores de serviços turísticos na cidade. Confira na reportagem. Desde janeiro, o projeto Guia de Serviços Turísticos de Santo André incentiva a participação dos serviços de alimentação, transporte, artesanato, receptivo, agência de viagens, casa de câmbio, consultoria, artistas, entre outros da cidade. O guia conta com um portal de informações turísticas, culturais, eventos, de serviços, entre outros. Podem participar do projeto pessoas jurídicas de direito privado que poderão incluir seus empreendimentos no guia e portal, oferecendo toda a promoção e divulgação indireta a ser aplicada ao projeto. Neste primeiro mês, o departamento já contou com a adesão de representantes do setor de alimentação no bairro Jardim, de hospedagem e monitoria na Vila de Paranapiacaba e da rede hoteleira do centro. O edital, com a íntegra do chamamento público e a documentação necessária para adesão ao projeto, está disponível no Departamento de Turismo e poderá ser consultado pessoalmente, por e-mail ou por telefone. Os interessados em participar têm até o dia 27 de março para entregar o requerimento de adesão no Departamento de Turismo, no 3º andar do prédio da Biblioteca Nair Lacerda. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E agora o J Mais ABC abre espaço para o esporte da região. O PEC, Programa Esportivo Comunitário de São Caetano, terá inscrições na próxima segunda-feira para moradores de 5 a 70 anos que estejam interessados em praticar alguma atividade física. Quem já passou dos 50 anos pode ingressar em cursos específicos. Para se inscrever, é necessário comparecer a qualquer um dos Centros Integrados de Saúde e Educação, com foto 3x4 e exame médico. As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E você pode conferir os endereços dos centros em nosso portal, no Portal TV+. Basta acessar www.tvmaisabc.com.br. A equipe de Taekwondo de São Caetano mostrou mais uma vez seu alto nível técnico ao participar do African Taekwondo Union International em Alexandria, no Egito. Fernanda Matos conquistou o primeiro ouro da equipe sancaetanense ao vencer a categoria para até 49 quilos. Rafaela Galacho foi a campeã para até 73 quilos e Maicon Siqueira para até 87 quilos. Com uma delegação de 11 atletas, a cidade conquistou 6 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E encerrou o torneio com a segunda colocação geral, à frente inclusive de seleções como a da Austrália, Turquia, França e Alemanha. Parabéns a todos vocês. Após o incêndio no Teatro do Centro de Educação Unificado Celso Daniel, em São Bernardo, as atividades foram novamente normalizadas. As chamas que acabaram atingindo o anfiteatro nesta segunda-feira foram controladas pelo Corpo de Bombeiros 2 horas mais tarde. O CEL, Celso Daniel, foi entregue em junho de 2012 com investimento de quase 27 milhões de reais. A instituição conta com 28 salas de aula, anfiteatro, ginásio de esportes e espaço para cursos profissionalizantes. O espaço ainda oferece atividades culturais e esportivas para os moradores do bairro, cooperativa e do conjunto habitacional Três Marias. Segundo a Defesa Civil de São Bernardo, as causas do incêndio só serão esclarecidas após a realização da perícia no local. E ainda, hoje, quero saber uma coisa. Está faltando luz na sua casa? Você tem passado por isso frequentemente? Então a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Marco Aurélio Ferreira dos Anjos, que vai explicar um pouquinho e falar um pouco sobre esse assunto. Você não pode perder. Até já.
E vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quarta-feira. O dólar comercial registrou alta de 1,23%, cotado a R$ 2,86. O euro fechou o dia com valorização de 1,44%, vendido a R$ 3,26. E a Bovespa fechou em baixa de 0,12%. A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, afirmou que a meta será manter a instituição financeira como principal agente das políticas públicas do governo federal. Miriam Belchior reafirmou a iniciativa do governo Dilma em construir mais 3 milhões de moradias na terceira fase do programa Minha Casa, Minha Vida. Ela disse também que a Caixa terá forte participação na nova carteira de investimentos em infraestrutura e logística, que coordena aplicações de verbas no setor público, parcerias no setor privado e crédito a longo prazo para projetos. E agora eu recebo em nossos estúdios o Dr. Marco Aurélio Ferreira dos Anjos, que é advogado do PROCON de Santo André. E o tema da nossa conversa é falta de luz. Você tem passado por isso? Tem passado por esse problema com frequência aonde você mora? O que você acha, Marco? Você acha que as pessoas têm passado por esse problema com frequência? Sim, claro. Com a entrada do... Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. A Prefeitura de Santo André, por meio do seu PROCON, agradece o convite da TV+. Nós agradecemos. E sim, respondendo a pergunta, com a chegada do verão, essas descargas elétricas muito frequentes, inclusive no dia de hoje em especial, aconteceu muito em Santo André. Isso acarreta muito problema de interrupção na energia elétrica e também de queima por falta de proteção nos sistemas de distribuição de energia. A responsabilidade é de quem? A responsabilidade primeira, caso o dano tenha ocorrido por conta de problema vindo pela corrente, pela rede elétrica... Por exemplo, aparelhos queimados, televisão, Exato. computador... Se foi pela rede elétrica, é da concessionária de energia elétrica, que no caso do grande ABC como um todo é a AES Eletropaulo, né? E nas outras cidades, a concessionária que opere em cada município, né? Ela é a responsável pelos danos causados vindos pela falta de proteção nas suas redes de distribuição. Por exemplo, hoje eu estava na minha casa e começou a dar, parecia que ia acabar a força. Na hora eu fui lá e desliguei no quadro geral para não correr nenhum risco, porque a gente sente medo mesmo, né? E muitas vezes as pessoas passam por situações como essa, de acabar queimando uma televisão ou, enfim, determinado aparelho, um eletrodoméstico, mas não sabe como recorrer e a quem recorrer. Você pode dar uma ajuda? Sim. Na verdade, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora responsável pela regulação do sistema, né, do sistema elétrico, ela tem uma resolução normativa, a número 414 de 2010, que prevê um procedimento administrativo pelo qual o consumidor que se sentir lesado, que for vítima de queima ou de algum dano no equipamento seu eletrônico ou elétrico, que possa pedir diretamente à empresa fornecedora de energia elétrica e dentro de um prazo aí de 20 dias a contar da vistoria, constatado que o dano se deveu a uma descarga pela corrente elétrica. Como é que eles constatam isso? Porque imagina, vamos imaginar uma televisão, vou dar um exemplo aqui para uma pessoa leiga. A televisão queimou. Então, antes de acontecer a descarga elétrica, antes de acabar a força, antes de cair a energia, minha televisão estava funcionando. E aí, quando voltou, a televisão não funciona mais. Né? Então, essa pessoa vai chegar até a minha residência e como ela vai ter a certeza de que aquele aparelho foi queimado por conta dessa descarga elétrica? Na verdade, assim, o procedimento é da seguinte forma. A resolução, ela prevê que o consumidor tem 90 dias para entrar com pedido de reclamação. Esse pedido pode ser feito pelo site da própria Eletropaulo, no caso aqui de São Paulo, né? A partir desse pedido, dessa reclamação formalizada, registrada, a empresa tem 10 dias para fazer uma vistoria, né? E essa vistoria é feita por um eletricista, um técnico em eletrônica que tem condições, tem habilitação e capacidade de verificar se realmente foi em decorrência da descarga elétrica que se deu o problema, a queima do equipamento.
né? Sendo que, se for equipamento de conservação de perecíveis, carne, leite, medicamentos que tem que se manter refrigerados, essa vistoria tem que se dar em um dia útil, a partir da data de reclamação. Isso está na resolução. E se essa pessoa não aparecer, ou ela sempre aparece? Não, é obrigação da empresa mandar o técnico, né? Normalmente eles cumprem, até porque eles têm metas a cumprir e têm contas a prestar às agências, tanto estadual como a Agência Nacional de Energia Elétrica. No caso de São Paulo tem a ACESP também. Teve um caso de um amigo meu que passou por essa situação, estou me lembrando agora. E aí o que aconteceu? A geladeira, ele tinha acabado de fazer compra, o Fábio e a Regiane. Eles tinham acabado de fazer compras, tinham lotado o seu freezer, e aí o que aconteceu? Eles perderam absolutamente tudo. Tudo. Então, você imagina a situação, você acaba de fazer uma compra de mês, como a gente tem o hábito de falar, né? Lota o seu freezer com carne, frango, enfim, peixe, e aí acaba perdendo tudo. No caso deles, por exemplo, então essa pessoa deveria chegar num prazo de um dia útil, é isso? Exatamente, um dia útil, e é importante salientar que, por vezes, às vezes o que tem o conteúdo de um freezer, por exemplo, num comércio, às vezes é mais valioso do que o próprio equipamento em si. É verdade. Às vezes o equipamento é antigo já, mas o que tem ali dentro é de valor, né? Sim, tem razão. Então, o pedido de indenização, ele tem que também abranger esses perecíveis que eventualmente vão ser perdidos, né? A gente está falando sobre falta de luz, mas também tem um outro problema, que são as enchentes, né? Então, você está dentro da sua casa e aí a água adentra o seu dormitório, adentra a sua casa, adentra a sua garagem, e aí você também tem vários danos, né? Como fazer em relação a isso, quando a água adentra o espaço? A gente estava falando de luz, mas eu acho que também cabe a gente falar a respeito disso por conta das fortes chuvas que têm acontecido ontem, por exemplo, e hoje, consequentemente, no mesmo horário, pelo menos aqui na região de Santo André. Aí já muda um pouco de... Muda o assunto. Muda o assunto, porque aí no caso de inundação, nós estamos já no campo do direito administrativo, não mais do direito do consumidor. Aí há que se verificar se a situação de drenagem está em ordem, se a prefeitura está fazendo limpeza dos bueiros, dos córregos. Aí a pessoa tem que entrar em contato com a prefeitura. Aí é com a prefeitura. A prefeitura tem que ser acionada para que se verifique se as obras de drenagem, enfim, a água não pode, ela tem que escoar, ela tem que ter por onde correr. E por vezes, por falta de manutenção, eventualmente isso não acontece. Muitas vezes até por culpa do próprio cidadão que elege a rua como depósito de lixo, de sofá, de embalagens, e é um problema muito sério que as grandes cidades vivem, né? Agora, se essa água queimar, por exemplo, um eletrodoméstico, e aí o que ela tem que fazer? Tem também que recorrer à prefeitura ou pode entrar em contato com o PROCON? Aí é uma situação interessante, porque não é? talvez se constate que o problema não está exatamente... A parte elétrica está em ordem, mas por conta da subida da água, isso causa curtos, tal. Então, não é a parte da empresa fornecedora de energia elétrica, em tese, pode estar em ordem, mas por conta de uma má manutenção ou de algum outro problema alheio à questão da distribuição da energia, pode se dar esse problema no equipamento, por conta de água tocando tomadas, esse tipo de coisa, e aí pode se verificar uma outra situação, ou o próprio cidadão ser o causador disso, ou a administração, né? Aí tem que se verificar quem foi que causou isso, enfim, né? Como é que isso se dá, porque a gente sabe que tem que instalar ralos, toda casa deveria ter um projeto de escoamento também de água, e a rua também tem que estar em ordem para ter a drenagem. Com certeza. Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que, por exemplo, hoje, na escola do meu filho, faltou a luz e ele tinha aula de futebol, né? Então, você paga por isso. Você está pagando por essa aula e a escola ficou sem luz desde as 14h, quer dizer, os alunos que estavam dentro da escola ficaram sem estudo, ficaram sem atividades, enfim. Como lidar com esse problema? Então, aí também está fugindo um pouquinho da questão da responsabilidade. Claro, a empresa distribuidora de energia tem uma responsabilidade para com a escola, né? Agora, o consumidor, o pai de aluno, não cabe muito a ele suportar esse prejuízo da escola não se precaver, não ter gerador, não ter formas alternativas de, como grande parte do comércio hoje tem, de enfrentar faltas de luz e interrupções pontuais, né?
Então, Mas então, se for assim, toda escola vai ter que ter um gerador. pois quem está no comércio, né, há que se precaver para essas situações. Claro que não é o desejável, mas aí vai ser uma briga. E olha que gerador entre é caro, hein? Colocaram lá no meu prédio. Exato, Ufa, vai ser meu uma Deus briga. do céu. Exato, mas é uma briga entre a escola e a Eletropaulo. O pai de aluno, ele tem que se reportar à escola. A escola que tem que tomar providências para que isso não ocorra e para que haja continuidade da atividade estudantil, acadêmica do seu filho e tal, né? Esse tipo de coisa. Obrigada, Mauro. Obrigada, Mauro, perdão. Tem o nome do meu filho e eu erro, tá vendo? Obrigada, Marco, pela participação e pelas informações. O telefone do Procon qual que é? 3356-9200, de 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Muito bem, obrigada. Nós E o agradecemos. J Mais ABC de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Sugiro que você reveja o nosso jornal à meia-noite em ponto, aqui no Canal 27. E aproveite agora as ofertas imperdíveis de varejo da TV Mais. Amanhã o nosso querido Joaquim Alessi, que está aqui na bancada. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Tchau.